Obrigado, pastor. Boa noite a todos. A paz de Deus, a paz de Cristo. Parabéns por esse utensílio, né? E também o utensílio ali, que agora eu vou conseguir ficar mais de frente para vocês. Amém? Eu quero desejar a todos um feliz ano novo e que este ano seja repleto de grandes conquistas, assim como tem sido os anos que têm passado, né? E que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, né? Eu agradeço a oportunidade, o pastor, os pastores aqui, e fico muito à vontade para comunicar com vocês. Eu não sou um profissional do púlpito, e eu não sei se está muito eco, o retorno aqui está um pouquinho estranho, mas estou me tornando exigente, né? É verdade, a gente se acostuma com coisa boa, né, pastor? E aí a gente não quer mais nada menos do que o melhor, do que a excelência, né? Então eu quero agradecer novamente a Deus e a todos por esta oportunidade, por este dia 11 de janeiro, que Deus nos permite estar aqui. Hoje, o primeiro culto de Santa Ceia do ano de 2026. Você sabe que os mais velhos sabem, não sei se aqui tinha o que eu vou falar, se era costume de ouvir, mas no Nordeste, eu era criança e sempre diziam que o mundo ia terminar no ano 2000. Eu pensava assim, no ano 2000 eu vou ter, não vou falar a idade, né? Eu vou ter tal idade, e aí eu vou terminar a vida nesse ano. E passou o ano 2000, e nós já passou o ano 2010, o ano 2020, já está vindo a nova geração, né? E aqui estamos para a glória de Deus, esperando Jesus Cristo voltar. Quem viveu o ano 2000 soube como é que chamava o Big Bang, né? Não era Big Bang, era uma coisa que havia. O Bang do Milênio, isso, Bang do Milênio, aquela história toda que todo mundo ficou com medo, que ia ter muito acontecimento, mas passou, né, irmãos, e nós continuamos firmes na fé. Eu quero falar nesta noite um pouco sobre decisões, né, da nossa vida, da nossa existência. Durante todo o ano, nós tomamos decisões, e às vezes as nossas decisões ou nos aproximam de Deus, ou nos afastam de Deus, né? Sempre assim, sempre assim. As nossas decisões, elas nos aproximam de Deus, ou ela nos afasta de Deus. Então, eu quero ler um texto no livro de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 2, coloca na versão NAA, por gentileza. Os irmãos já estão acostumados na versão que eu solicito aqui sempre, não? Então procure aí a Nova Almeida atualizada, e nós vamos ler juntamente com a igreja, e vamos tentar passar algo que Deus colocou no meu coração, e que Deus possa nos revelar mais e mais sobre os seus mistérios, sobre os seus segredos, não é verdade? Hoje é um culto de Santa Ceia, e eu não vou poder ficar muito mais do que 1h30 pregando aqui para vocês, tá bom? Prometo que nós vamos ser o mais breve possível, e pedindo a Deus que nos revele, que nos dê sabedoria. Não tem? Tá bom, pode ser a que você tem aí, meu filho. Não tem? É capítulo 15, versículo 2, a partir do versículo 2.
NVI. Contudo, os fariseus e mestres da lei o criticavam. Criticavam quem? Criticavam a Jesus Cristo. E eles diziam: este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus está recebendo uma crítica por estar levando a mensagem do Evangelho para as pessoas que estavam perdidas. Os fariseus estavam criticando o Senhor por ele estar pregando a palavra, por ele estar convivendo com as pessoas perdidas. Eu já contei para vocês que quando eu aceitei a Jesus, eu era muito religioso e quem não era da minha igreja, ia todo mundo para o inferno. É verdade. E eu não queria conversa com ninguém, porque se não fosse da minha igreja, não dava certo. E eu deixei de evangelizar muita gente, de ganhar muita gente para Jesus. Até entender que Jesus era um homem legal. Eu achava que Jesus era um cara carrancudo, serão, com uma carranca, brabão, porque me passavam aquilo nas mensagens. Até que eu entendi que Jesus convivia com os pecadores, conversava com os pecadores, e além disso Jesus recebia as crianças, e as crianças gostavam de estar com Jesus. Você sabe que as crianças só gostam de estar com gente boa, com gente legal. Quando a pessoa não é muito boa, as crianças querem ficar distantes, né? Mas com Jesus as crianças queriam estar com ele, né? E até saiu um filme aí que eu nunca assisti esse filme para não ser influenciado na minminha fala. É o, como é que chama? The Chosen, né? Que é uma versão de Jesus mais legalzinho, né? Sem ser aquele Jesus muito brabão, que açoita as pessoas no templo, que manda embora os cambistas, né? Mas enfim, depois vocês podem assistir, fiquem tranquilos. Quando eu olho na Bíblia, eu encontro Jesus fazendo isso, habitando, falando com as pessoas, sendo pessoa que influencia, que fala do reino de Deus de uma forma diferente. E os fariseus, que eram os religiosos, tipo o irmão Rogério, quando eu aceitei a Cristo, dizia que isso era muito estranho. Este homem recebe pecadores e come com eles, quer dizer, convive com eles. E Jesus conta-lhe então uma parábola, ou 3 parábolas. Vamos lá, versículo 3. Então Jesus lhes contou esta parábola. Pode passar. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus estava dizendo que aquelas pessoas para quem ele estava falando eram pessoas que tinham se perdido, eram pessoas como ovelhas, que estavam perdidas, em função das decisões que eles tinham tomado. E eles estavam, segundo a visão de Jesus, perdidos. E segundo a visão dos fariseus, aquelas pessoas estavam perdidos a ponto de serem chamados de pecadores. E Jesus disse: qual de vocês que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não vai ao encontro delas, até encontrá-la? Versículo 5, e quando a encontra, coloca alegremente sobre os seus ombros, e vai para casa, e ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos, e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. 7, e lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 pecadores
justos, aliás, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esta palavra, esta parábola da ovelha perdida, é uma referência às pessoas que tinham direito ao reino de Deus, e por alguma razão, por decisões, eles se desviaram de Deus, eles saíram do aprisco de Deus. Repito, a ponto de serem chamados de pecadores. Mas Jesus vem e traz a eles uma nova esperança, uma nova expectativa de vida, uma nova mensagem. Para quê? Para que essas pessoas retornem ao aprisco. Essas pessoas que eram ovelhas perdidas, retornem para o aprisco do pastor, o aprisco de Deus. E ele diz que haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não necessitam de arrependimento. Então Jesus continua falando. Ele continua falando, vamos lá. Lhes digo que, versículo 8. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Novamente, ele está falando de algo que se perde, e dessa maneira se perde dentro de casa. A mulher perde uma dracma. Essa parábola fala de alguém que perde uma dracma, perde uma moeda, né, dentro de casa por falta de zelo. Dentro de casa. E essa mulher sai a procurar até encontrar a moeda, até encontrar a dracma. E depois que ela encontra, ela chama os amigos, as amigas, e se alegra por ter encontrado a dracma perdida. Assim, disse Jesus, haverá muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por aqueles que não necessitam de arrependimento. E a terceira parábola, no mesmo capítulo, Jesus vai falar do filho pródigo, de alguém que chega para o seu pai e pede toda a sua herança, e vocês já conhecem a história do filho pródigo, e ele sai a desperdiçar a sua herança. Até que em um momento ele vai desperdiçando a sua herança, e em um momento ele cai em si. E ele diz: quantos empregados do meu pai têm fartura de tudo, e ele está perecendo de fome. E ele diz: eu vou me levantar e vou até meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus empregados. Este filho que sai perdido e gasta tudo que ele recebe de herança, na mesma semelhança de muitas pessoas que tomam decisões erradas e saem no mundo a gastar sua saúde, a sua vida, dizendo-se dono da sua vida, e vai fazer o que quer com a sua vida. Assim é o filho pródigo que sai e vai gastar toda a sua herança. E no momento ele termina tudo, e os amigos já não existem, já não existe mais esperança para ele, apenas fome. E ele vai se alimentar de alimento de porcos até cair em si, até se lembrar que as suas decisões foram decisões erradas, e voltar para a casa do pai. E voltar para a casa de seu pai. Ele se lembra da casa de seu pai. Amém? E quando ele chega na casa do seu pai, o seu pai se alegra e faz um banquete, porque diz o pai: este filho estava perdido e se encontrou. Tinha se perdido e se encontrou.
voltou para a casa de Deus, para a sua casa. E em quarto lugar, o final da parábola do filho pródigo fala do outro filho. O outro filho que é uma referência aos fariseus. O outro filho que não aceita, não concorda com a festa que o pai oferece ao filho que estava perdido. E ele fica resmungando, falando, reclamando. E ele diz: pai, há tanto tempo eu estou contigo, e você nunca fez uma festa para mim. E agora esse teu filho que estava aí no mundo, que gastou toda a nossa herança, retorna, e você faz um banquete para ele. Como pode? Eu estou aqui há tanto tempo com o meu pai. E o pai diz assim: você tem tudo, tudo é seu, mas o seu irmão estava perdido e ele se encontrou. Amém? Então Jesus dá uma lição para os fariseus que não estão entendendo a missão de Jesus, a fala de Jesus, a pregação de Jesus. Porém, meus irmãos, o que eu quero falar nesta noite para nós, nossos dias atuais, é que nós precisamos entender e ter cuidado com a nossa liberdade. A liberdade que Deus nos deu, a liberdade que nós temos, não usando a liberdade para perder a nossa liberdade. Vejam o que aconteceu com o filho pródigo. Muitas pessoas estão usando a liberdade e perdendo a liberdade quando usa a sua liberdade. Não sei se vocês compreendem o que eu estou querendo dizer. Porque muitas vezes nós nos achamos donos de nós mesmos. Não queremos ouvir um conselho, não queremos vir à igreja, atentar para a igreja, atentar para a obra do Senhor. E aí nós dizemos assim, como um amigo meu estava falando para mim esta semana, dizendo que ele ia aproveitar a vida, porque a vida não se sabe quando nós vamos partir. E eu disse para ele essas palavras: cuidado para não, usando a sua liberdade, você não perder a sua liberdade. Muitas pessoas usam da liberdade e acabam estragando a sua vida, porque um pouquinho não faz mal, e aí um pouquinho, daqui a pouco já não é um pouquinho, já é mais um pouco, e daqui a pouco já está envolvido. Podemos falar de dependência química, podemos falar de dependentes alcoólicos, podemos falar de várias situações, de pessoas que se envolvem com tantas situações, até mesmo ao falar, ao criticar certas autoridades, tem gente perdendo a liberdade, não é verdade? Não é verdade? E às vezes a gente acha que é dono da verdade, acha que é dono de si, porque o rapaz lá, ou a moça, partiu, ainda jovem, então vamos desfrutar, vamos desfrutar da vida. E eu vejo muitos que começaram assim, e estão perdidos aí nessa cidade, esperando por nós para os resgatar. Muitos foram indo de mal a pior, e se tornaram dependentes, e foram perdendo as suas liberdades, perdendo a razão de existir, se afastando de Deus, se afastando do Senhor, tornaram-se ovelhas perdidas, dracmas que se perdem dentro de casa. Muitos estavam até dentro da igreja, acabaram saindo, indo embora, e como o filho pródigo, gastando tudo que tem direito. E é feliz aquele que é encontrado pela palavra de Deus, é encontrado pela revelação da palavra de Deus e é restaurado. Então, meu conselho durante este ano, meus irmãos, para mim e para você, é que nós possamos tomar decisões acertadas, que nós possamos tomar decisões equilibradas, não nos envolver demasiadamente com tantas coisas,
não nos envolvendo, achando que tenho, eu vou fazer o que eu quero, porque a vida é minha. É sua, de fato. Mas cuide para você não perder a sua vida em nome da sua liberdade. Porque Jesus está pregando para pecadores aqui. Jesus está falando para pecadores, para pessoas que estavam no aprisco, que eram ovelhas, e que agora estavam perdidos, estavam recebendo a compaixão de Deus através de Jesus Cristo. Então, esta noite é uma vacina para nós durante este ano. Não vamos usar da nossa liberdade para dar ocasião à carne. Não vamos usar da nossa liberdade para nos afastar de Deus em função de nossas decisões. Não precisa exagerar. Vejam o que diz em Mateus, coloca lá por gentileza, Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante. Vejam o que Jesus diz para nós: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. E 30, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, o jugo de Jesus, não há imposição, não há regras demasiadas, é suave, é tranquilo. O fardo de Jesus é leve. Não, senhores, sirvam a Deus com alegria, reverenciem o Senhor com alegria. O jugo de Jesus é suave, o peso, a carga que Ele coloca sobre nós é suave. Não deixem que as pessoas os acusem de algo. Amém? Sigam em frente, sigam na verdade, sigam em Cristo, sigam em Deus, se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu lhes falar, uma vez eu estava em uma recepção de uma igreja, e chegou uma moça, faz muitos anos isso, uma moça, a igreja tinha uma escadaria muito alta, e subiu uma moça, de repente ela estava do meu lado assim, magrinha, e eu olhava para ela, eu vi que ela estava muito, como chama, drogada, assim, envolvida, estava muito fora de si, e eu comecei a falar de Jesus para ela, e ela disse, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para a minha vida, eu estou nessa condição. Estava eu e outros irmãos que estavam na recepção, e eu insisti falando de Cristo, que o jugo é suave, e que o fardo é leve, e de repente, assim como ela se aproximou, ela também foi embora, e eu não entendi por que ela saiu tão rápido, se estava tão interessante eu falando de Cristo, mas para ela não existia solução. E passaram-se 2 ou 3 anos, e uns irmãos foram nos visitar na minha casa, e com eles vieram uma jovem que já tinha filho, já estava bem gordinha, já bem, mais alinhadinha, por assim dizer, e eu não sabia quem era ela, e era aquela moça que tinha ouvido a palavra do Senhor naquele dia. Aquela moça, meus irmãos, Deus usou ela numa profecia para mim, que eu duvidei da profecia. Deus já estava usando ela fortemente, ela restaurada, ela estava animada, casada com um homem da igreja, com filhos, isso para a glória de Deus, isso para a glória de Deus, a palavra de Deus transforma, ela restaura, viu, irmãos? Pessoas que tomam decisões erradas, ainda há esperança. E ela disse uma profecia para mim, e eu duvidei, não é possível que seja real. Passaram-se 8 anos,
e aquilo se cumpriu exatamente como aquela jovem falou. Amém, meus irmãos? Tudo isso para a glória de Deus. Então nós devemos nos aprimorar no nosso relacionamento com o Senhor, sempre colocando Cristo em primeiro lugar. Esta é o meu conselho para mim e para vocês durante este ano de 2026. Uma mensagem um pouquinho diferente, não é? Mas uma mensagem bíblica que vocês guardem no coração de vocês. Sempre fiquem ligados no Senhor. Amém? Eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Lembrem-se que as nossas decisões, ou elas nos afastam de Deus, ou elas nos aproximam de Deus. Grave isso. Nas nossas decisões, ou ela vai nos afastar de Deus, ou ela vai nos aproximar mais de Deus. Eu quero orar com você. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em o nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos fortaleça na Tua presença. A todos os Teus servos que estão aqui nesta noite, que nós possamos, ó Deus, seguir em frente, seguir nessa caminhada sem vacilar, sem voltar atrás, sem tomar decisões erradas, meu Deus, mas que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, venha sobre nós e nos dê sabedoria, nos dê capacidade, nos dê graça e fale conosco, ó Deus, de uma maneira especial. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.